Olá, eu sou Natan Cardoso, sou ator e artista circense. Nessa série de entrevistas serei o apresentador do projeto 40 anos de teatro em Petrópolis. Esse projeto nasce da necessidade de valorizarmos artistas que fizeram e fazem parte da história do teatro na cidade imperial. Essa série de entrevistas é uma realização da Prefeitura Municipal de Petrópolis, Instituto Municipal de Cultura e Esportes, por meio da Lei de Incentivo Aldir Blanc, que faz parte das ações da Secretaria de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal do Brasil. A produção desse projeto fica por conta da Comunicação Livre e da X da Questão Produções. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o senhor professor Eloy, Joaquim Eloy, do grupo TEP, Teatro Experimental Petropolitano. Seu Eloy, eu fico muito feliz com a presença, agradeço por aceitar o convite, porque, para quem não sabe, eu vim do circo. Quando eu voltei a morar em Petrópolis, eu tive a oportunidade de conhecer o seu Eloy e foi a pessoa que abriu as portas do teatro na cidade de Petrópolis. Foi o primeiro grupo teatral que eu comecei a trabalhar aqui na cidade e, de fato, foi um divisor de águas na minha andança teatral. Muito obrigado, seu Eloy, por ter aceitado o convite. Aceitei com muita honra e vamos continuar trabalhando juntos agora, nesse instante. Isso. O senhor vem do grupo TEP, Teatro Experimental Petropolitano, que, se não me falha a memória, é o segundo grupo mais antigo do estado do Rio de Janeiro. Mas a pergunta que eu faço para o senhor, nessa andança teatral, nessa trajetória, nessa carreira como professor, como diretor de teatro, como ator, quem é o seu Joaquim Eloy para o senhor? Eu me considero, você perguntou quem sou eu, né? Eu me considero ainda aquele mesmo menino que fazia algazarra, que criava problema para os pais. Eu acredito que o teatro é essa continuidade de uma infância muito feliz que eu tive e que eu então traduzi isso no palco, numa atividade lúdica e uma atividade cultural que eu considero a minha principal e melhor atividade que eu tive em toda a minha vida. Muito bacana toda essa trajetória. Falando do grupo TEP também, o início da sua carreira no teatro, quando que o senhor começou a se envolver com o meio artístico? Quando a arte entrou na vida do senhor? Eu nasci em 1935. Nessa época, meu pai era o presidente da Escola de Música Santa Cecília. E o Santa Cecília tinha um teatrinho, um cineminha, Poeira, muito bem frequentado pela classe média. E então eu me acostumei aí, pela mão de meu pai, a assistir os filmes do Cineminha Santa Cecília. E o Cineminha Santa Cecília abria o palco toda vez que aparecia um grupo cênico com uma peça montada. O Santa Cecília prestigiava e entregava o teatro a eles para levar quantos dias quisesse as suas peças teatrais. Então, eu acompanhei desde menino esses grupos. E um deles era dirigido pelo meu irmão Paulo Gomes dos Santos, que foi também, naquela época, considerado o homem teatro de Petrópolis, uma pessoa de grande talento. E, acompanhando isto, em 1949, o teatrinho foi demolido para a construção do novo prédio da Escola de Música e o Teatro Santa Cecília, que ficou pronto em 1955. Então, quando houve esse interregno aí entre a construção do novo teatro e a derrubada do anterior, esses grupos desapareceram. Ficaram todos órfãos, porque os cinemas não tinham palco e não cediam para teatro. Inaugurado Santa Cecília em 1955,
começaram a aparecer os espetáculos e então apareceu o TEP. Nessa época eu já tinha passado dos 20 anos, já tinha bom juízo e achei que eu podia aceitar o convite do Paulo de entrar para o teatro. Então o TEP, ele nasceu mais ou menos nessa época, porque eu ia perguntar quando foi criado o grupo TEP, né? Então foi entre 1955 e 56. 56. 56. Ele foi criar, ele realmente se transformou num grupo em fevereiro, março de 56. Mas ele veio se preparando para isso desde 55. Então nós podemos dizer que o TEP, ele surgiu também da junção desses grupos, que estavam relativamente parados, e junta todos esses artistas, forma-se um elenco e aí é fundado o grupo TEP. Aconteceu da seguinte forma: Frei Mateus, do Convento dos Franciscanos, ele assistiu no sul do país uma peça de teatro religiosa sobre a vida de Santa Isabel da Turíngia, a Canção dos Indigentes. E ele se entusiasmou com a peça e resolveu trazê-la aqui para Petrópolis pela Congregação Mariana. E a Congregação Mariana tinha o seu teatrinho, o Teatro Mariano, que aliás é mais antigo do que o TEP. É mais antigo. Então o TEP não é o segundo mais antigo. Talvez seja o terceiro. Vale a pena até corrigir isso, né? Sim. Então, o Mariano foi convidado a fazer esse espetáculo e disseram o seguinte: olha, nós não temos... Um espetáculo exige 32 atores em cena, mais uns 20 de técnico, nós não temos essa gente aqui para isso. A congregação inteira não tem isso associado. Aí o Frei Mateus procurou o Paulo, que sabia que gostava de teatro, estava parado com teatro, e propôs ao Paulo: olha, você quer fazer isso? Você assim? O Paulo: puxa, mas como eu vou fazer? Aí surgiu a ideia de chamar esses antigos diretores, esses antigos amadores, fez uma grande reunião, e então resolveram montar a peça, a Canção dos Indigentes, que foi levada durante 10 dias consecutivos no Santa Cecília, de casa cheia, e cada renda de cada dia destinada a uma instituição de caridade atendida pelos franciscanos de Petrópolis. Então foi um espetáculo de beneficência que era para terminar ali, mas isso é outra história. Então assim, se eu ver toda essa trajetória do TEP, toda essa junção, o senhor continua dando continuidade ao TEP, que num determinado momento, paralelo ao TEP, foi criado o grupo Recontando de Comédia, que era onde nós fazíamos esquetes de comédia, espetáculos infantis, que na verdade era como se fosse uma extensão do TEP. Eu acredito que a gente possa falar dessa maneira. O senhor dando continuidade ao TEP, o senhor tem ideia de quais os atores que o senhor descobriu, que o senhor possa falar assim: não, esse realmente eu descobri, tem talento? Eu falei que o senhor abriu as portas do teatro para mim na cidade de Petrópolis, apesar de eu vir de uma família de artista circense. O senhor abre a porta não só para mim, como para muitos atores que estão em atividade hoje. Sim. O senhor tem ideia de assim, quantos atores mais ou menos? Quem o senhor descobriu? Olha, sobre o Recontando, existe uma pequena ligação do Recontando com o TEP da seguinte forma: em 1993 faleceu o Walter Bosch, que era o nosso grande diretor. E então houve assim um trauma dentro do grupo, e houve uma certa dissensão, e todo mundo querendo assumir o papel que o Walter tinha dentro do teatro, que era diretor artístico, né? Mas em verdade, a pessoa que estava naquela época mais autorizada para isso era eu. Eu não vou mentir, não vou vangloriar de nada, mas era eu. Mas resolveram que eu não continuaria na direção que eu dirigia com o Walter, e iria se colocar um outro diretor. Então, em vista disso, eu falei: bom, então eu estou me retirando do grupo, né? Porque eu fiquei sem espaço aí, e me retirei. E fui para casa e fiquei 1 ano, 2. Aí de repente eu tive uma isquemia cerebral, né? Olha. Me internaram e tal. Aí lá em casa falaram: por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque provavelmente, sem eu saber, eu estava triste com essa situação. Eu gostava do teatro, eu tinha que voltar para o teatro. Aí
as minhas filhas, o meu filho, os colegas deles e tudo, resolveram. Então você funda um novo grupo, e eu fundei então um grupo Recontando com esse novo grupo, e eles foram buscar você, o Felipe, né? Você, Felipe, foram buscar o Luciano Klein. Luciano Klein, foram buscar a Patrícia. Patrícia, isso. Uma pessoa que você gosta muito, eu tenho Sim, certeza. com certeza. Né? E nós também gostamos muito dela. Um tempo depois aparece o Fábio Branco. O Branco, a Gabi, a Gabriela Ventura, sim, que vinha lá da Escola Municipal Vila Felipe. E então criou-se assim a Edith. Né? Sim, eu lembro da Edith. Então nós criamos um elenco para fazer comédias curtas, ligeiras e teatro infantil. Então o TEP continuou, mas ele continuou sem muito critério e deu uma cabeçada daqui, outra cabeça, levou um espetáculo pouco agradável, levou um segundo espetáculo e de repente eles resolveram terminar o TEP. Sim. Terminar o TEP. O Francisco Scali, a Vivi mudaram para Macaé, lá para o norte do estado, foram embora. E quem ficou aqui, vamos terminar o grupo. Foi quando então a Vivi, que era a presidente do grupo, ela veio lá de Macaé e foi lá em casa e falou assim: está aqui o material do TEP, nós estamos devolvendo o TEP para você. O senhor assume novamente o TEP. Boa sorte. Isso. Aí eu transformei o Recontando em núcleo do TEP para o teatro infantil. E então dei continuidade ao TEP. E nessa trajetória hoje, então, quantos anos tem o grupo TEP? 1956... Ele vai fazer 60 anos ano que vem. 60 anos ano que vem. 60 anos de existência. E o que o senhor considera como os momentos mais importantes do TEP? Assim, um que foi um grande marco. O grande marco foi a peça inicial, que foi um sucesso estrondoso. Sim. Depois, nós levamos peças assim, que nós chamamos peça do baú, que nós íamos buscar na coleção da Sociedade de Autores Teatrais, né? Da SBAT. Mas depois, isso aí no advento da direção do Paulo Santos, do José Carlos, do Scheller, né? Do Alcides Carnevale. E então fizemos assim um teatro assim de comédias para achar engraçado, para rir um pouquinho. Mas aí com a vinda com a entrada do Walter para a direção artística, o Walter resolveu levar peças mais elaboradas, melhor cuidadas, né? De mensagem. Então levamos o Tigre no Banheiro, uma peça de Mrozek, Tigre uma no peça Banheiro. Estrangeira. Tem aqui, acho que é aqui, né? Que está exposto tá aqui atrás de você. Aqui, na verdade, está exposto algumas o Tigre no apresentações do TEP e aqui o Tigre no Banheiro, não é isso? Nós levamos essa peça no Santa Cecília, levamos em clubes, levamos no exterior que eu digo é fora do município. Fora do município. Né? E com grande sucesso. Levamos aquela peça do Lauro César Muniz, o Santo Milagroso, que fez um sucesso muito grande. Sim. Levamos há pouco tempo o Transas, Troças, Tragédias Entrobadas, né? Que era uma comédia interessantíssima, contando a história do teatro praticamente, né? Fizeram também um espetáculo que, assim, eu não cheguei a assistir, mas ouvi falar muito, que era Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera, não é isso? Toda Donzela, a peça é tão interessante, é do Glaucio Gil, que nós fizemos duas versões, uma primeira e uma segunda, e sempre com muito sucesso, né? Sim. Nós levamos no Reino das Maravilhas, peça infantil, O Casamento da Bruxa, e A Galinha Borralheira, que foram espetáculos infantis muito coloridos, muito alegres, né? Sim. Você trabalhou conosco no Tesouro de Manteiga, né? Numa segunda versão do Tesouro de Manteiga. Versão. Fizemos espetáculo lá na tenda circense, lá de Itaipava, lembra? Isso, lembro. Fizemos no Centro de Cultura. Centro de Cultura. Fizemos fora de Petrópolis, fomos para fora. Né? Fizemos vários projetos escola com esse espetáculo. Foi muito bacana essa época. Nessa trajetória toda, o senhor tem ideia mais ou menos de quantos espetáculos o TEP fez até hoje? Rapidamente, assim. Vai para 400 a 500 espetáculos. 400 a 500 espetáculos. Com mais de 100 peças representadas. Mais de 100 peças representadas.
É uma trajetória muito grande, muito grande sucesso que nós tivemos, foi a Noite de Teresa Cibalena. E a Galinha Borralheira foi ao Festival de Saquarema. Sim. E dos 10 prêmios ganhou 8. Olha só. Ganhou 8 prêmios, né? Olha só. Eu achava que tinha grupo bem melhor, eu vi os espetáculos todos, falei, perdemos isso. Quando chega na hora da premiação, nós ganhamos 8. Sim, né? sim. Então, e aí levamos teatro pelo estado do Rio, por Três Rios, por Macaé, por Campos. Andamos por aí. Angra, tivemos um período em Angra muito bom. Tempo que a Janine era diretora na prefeitura lá. Sim. E movimentava Angra. E nós fomos para Angra. Você foi com a gente? Cheguei, tanto com Tesouro de Manteiga, e aí fazendo outros espetáculos paralelo com Silvio Rafael, que é o filho do senhor. Montamos um trabalho de palhaço, de clown, e nós íamos muito para Angra, e fomos com Tesouro de Manteiga. Enfim, nós fizemos muita coisa fora de Petrópolis através do grupo TEP, com Recontando, digamos assim. Senhor Eloy, professor Eloy, como é que é a relação da família no teatro? Porque eu venho de uma família circense, já tradicional, e eu percebo também que toda a família do senhor passou pelo teatro, né? Dona Shirley, sua esposa, nos bastidores, fazendo figurino, sempre ali ajudando, os filhos no teatro, o qual eu tive a oportunidade de trabalhar com eles também. Como é que é essa relação para o senhor? O senhor falou do pai, que começou também. Como é que é essa relação? A relação minha com o teatro vem do meu bisavô, que foi um empresário no Rio de Janeiro e que introduziu o teatro realista no Brasil. Passou pelo meu avô, que escreveu textos teatrais e fez crítica de teatro no jornal Opinião Liberal. Aí entrou para o meu pai, que como presidente da escola de música, ele incentivou o teatro. Ele nunca entrou em cena, ele fazia discurso e tal, mas nunca foi ator de teatro. Mas ele incentivava o teatro. E chegou então com o Paulo, meu irmão, que era realmente uma personalidade do teatro na época. E essa tradição toda é que me levou para o teatro. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida, um menino enfiado dentro dele mesmo. E meu pai virou para o Paulo e falou: você está voltando com o teatro aí, bota o Eloy no teatro aí, porque ele tem que se desinibir. Aí o Paulo me buscou lá e me botou no TEP. É onde eu entrei para o TEP. Sim, e eu não era um menino, eu tinha 24 anos, entendeu? Já tinha servido batalhão e tudo, mas precisava desse empurrão. Desse pontapé inicial. E acabei ficando e fazendo teatro até hoje. E aí vem a família também, né? Os filhos. A família toda. Família toda sempre tiveram presente nos espetáculos, ou em cena, ou nos bastidores ali ajudando, né? E agora os netos entraram, os netos também. O filho da Janine, o Eric, trabalhou bastante com a gente, os netos. E eu vou até contar um lancezinho rápido. Nós tivemos um ator, levamos um rapazinho lá pro grupo para trabalhar na peça A Roupa Nova do Gigante. Sim. Né? Então lá foi ele, não vou dizer o nome dele não, lá foi ele. Aí chegou no dia que nós tínhamos que fazer a peça lá no Sesc. E ele morava no centro da cidade, no prédio. Aí está o ônibus esperando, a Kombi, tudo esperando ali. Cadê ele? Não vinha. Vai alguém buscar ele lá. Aí ele veio todo irritado, me tirou da cama, né? Aí, quando acabou o espetáculo, ele falou assim: olha, tô indo embora, tô fora, teatro, família, não. E foi embora. Olha, e o teatro continuou, né? A Roupa Nova do Gigante continuou, outros espetáculos. O espetáculo que o senhor fez também foi o Macaco. Foi o Macaco. Que era um espetáculo infantil muito interessante. E toda essa trajetória familiar. E o senhor também teve a preocupação, porque a gente tem aqui esse livro, que são 10 peças teatrais infantis, não é isso? 10 peças. No Reino das Maravilhas, aonde o senhor deixou registrado. São textos de teatro, aonde tem algumas dessas peças para o público infantil. Desses 10, 6 foram representados. Daqui dos 10, 6 foram representados. Foram à cena, foram. Aqui tem a Galinha Borralheira, o Tesouro de Manteiga. Tem. Foi o Macaco. No Reino das Maravilhas. O Reino das Maravilhas. Né? E isso aqui foi uma parceria que o senhor fez? Como é que foi isso?
Não, é coisa minha mesmo. Coisa do senhor. Pegou, vou deixar registrado, distribuiu em algumas escolas, não foi isso? Distribuí. Esse livro aí correu muito. Correu muito bastante. É interessante essa preocupação também, porque deixa registrado e fica o teatro para a escola, né? Essa preocupação de levar a cultura na escola. O que eu gostaria de ver uma ou outra peça dessa representada por terceiros. Eu tive a satisfação imensa de você me pegar um texto da Colombina e fazer lá eu amei aquilo ali. Eu falei, poxa, alguém prestigiou o meu texto, que bom. Sim, tinha que ser você. Fiz por algumas vezes. Você e o Fábio. Isso, eu e o Fábio Branco. Nós pegamos também a Cristiane Carvalho. Nós pegamos também, há um tempo atrás, não sei se o senhor lembra, que eu liguei para o senhor para pedir aquele texto do Jogue as Tranças, Manuel, que era uma brincadeira que nós fazíamos. E realmente fizemos e, assim, é merecedor, porque os textos são divertidos, a gente fazia aquele teatro para divertir o público, o teatro infantil, o teatro de comédia, onde o intuito era fazer o público rir, né? Nenhuma tese, nada complicado. Nada complicado, E exatamente. Como é que é para o senhor fazer parte da história do teatro petropolitano? Porque o senhor é um dos grupos que, ao meu ver, faz parte, pertence à história do teatro petropolitano. Como é que é isso para o senhor? Olha, todo mundo passa a história, pelo que fez e alguns até pelo que deixou de fazer. Mas eu tenho muito... Essa palavra orgulho, para mim, ela é muito pejorativa. Eu tenho uma satisfação imensa de estar participando dessa história, ter feito essa história, porque eu não fiz isso para mim, ou só para mim, eu fiz isso para Petrópolis, para a cultura petropolitana, da qual eu sou e sempre fui um estudioso, né? Tanto que eu fui professor de história, sou professor de história. Continua sendo. Né? E fazer teatro para mim é contar a história do mundo de uma forma lúdica, de brincadeira. De uma forma divertida. Divertida e trazer alegria para todo mundo. Então, essa marca, se eu deixar, ótimo, muito bem. Estou recompensado. Em uma palavra para o senhor, o que é o teatro? Em uma palavra. Vida. Vida. Teatro realmente é vida. A gente vive aquilo intensamente. Seu Eloy, eu quero de verdade agradecer a presença do senhor. Eu estou até um pouco emocionado em fazer essas entrevistas, deixar esse registro como pessoas que fizeram e fazem parte da história do teatro petropolitano. Muito obrigado por ter aceitado esse convite mais uma vez, nesse projeto 40 anos de teatro em Petrópolis, que na verdade, se a gente for parar para analisar, são mais de 40, mas nós pegamos assim dos 40 anos para cá. Muito obrigado de verdade, de coração, por aceitar esse convite. Eu aceitei e agradeço, porque agora eu tenho certeza de que eu vou ser recordado na história do Teatro Petrópolis após esse seu programa e a sua entrevista. Eu agradeço a você que está assistindo essa entrevista de hoje. O entrevistado de hoje foi o professor Eloy, Joaquim Eloy, do grupo TEP, Teatro Experimental Petropolitano, que nós teríamos aqui muitas horas para contar a história. Fique com Deus, assista todas as entrevistas, estão aí, redes sociais, na barra aí da entrevista, desse programa, 40 anos de teatro em Petrópolis. Muito obrigado a você e até a próxima.